Professor, por que a velocidade de um navio é medida em nós? E que diabo é um nó? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu inauguro mais uma série aqui do canal que é voltado ao público em geral, que tem alguma curiosidade sobre a engenharia naval e sobre esse mundo naval que cobre 3/4 do nosso planeta, que muita gente usa sem entender e sem conhecer a história por trás, que é muito bonita e é cheia de informação e cheia de experiências importantes para a formação de um engenheiro. Então, por que será que a velocidade de um navio é medida em nós? E o que é exatamente um nó? Muita gente usa essa medida de velocidade porque está acostumado, porque tem conversores online, porque sempre usou assim, mas nunca aprendeu o significado e a importância desta medida, que trata de um assunto que tem muita história e muito conhecimento por trás, e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Imagine que você está hoje a bordo de um navio. Como será que você identifica a velocidade da embarcação? Os mais novos devem estar imaginando, eu pego o meu iPhone, o meu Samsung, o meu LG ou qualquer celular moderno, atual, pego lá o acelerômetro e eu consigo estabelecer com precisão a velocidade que eu estou me deslocando. Até aparece nos joguinhos lá, dá para jogar Pokémon GO e medir a velocidade lá que você está andando pela cidade. Ou seja, os mais novos devem achar a história que eu vou contar aqui muito estranha, porque é de uma época, de uma outra realidade. E a gente, como engenheiro, precisa entender que os recursos tecnológicos que nós dispomos hoje nem sempre estiveram disponíveis. E a gente precisava encontrar formas de resolver os problemas. E uma lição que é muito importante, às vezes você não tem aquela ferramenta adequada, você não tem aquela técnica adequada, mas você precisa resolver um determinado problema. Eu estou cansado de ver colegas, às vezes alunos, às vezes desistirem de resolver um problema, alguma coisa, porque não tem a ferramenta correta, porque não tem ali o programa adequado para tratar uma imagem, para fazer um gráfico, para escrever uma equação. Poxa, você tem uma série de recursos que você pode usar para resolver os problemas. E mesmo no dia a dia, às vezes tem um problema ali no encanamento, na elétrica, algum móvel que está desalinhado e a pessoa fica ali olhando, esperando ali a ferramenta perfeita para resolver o problema, quando muitas vezes você pode encontrar uma solução que vai resolver o teu problema, se não permanentemente, pelo menos temporariamente, até que você consiga obter o recurso necessário para realizar aquela tarefa. Mas por que eu estou contando isso? Porque, como eu falei, a medida da velocidade hoje parece uma coisa absolutamente trivial. Mas se imagine no século XVII, XVIII e até antes, nos primórdios da navegação, uma embarcação em alto mar, sem referência nenhuma, sem nenhum instrumento para medir distância ou tempo. Como será que os capitães sabiam ou mediam a velocidade que a embarcação estava se deslocando? Era um problema muito sério na época, porque dessa estimativa de velocidade, por exemplo, decorria a estimativa de chegada a um determinado trajeto. Então, como fazer o planejamento, de uma rota, de uma viagem, se você não consegue saber em que velocidade você está? Mesmo questões estratégicas, militares, requeriam esse tipo de medida. Muitas vezes a posição até era obtida por meio de medida usando astros, Eu vou falar sobre isso, navegação celeste, com certeza nessa série aqui de curiosidades. Devo até chamar algum colega mais especializado nisso para contar aqui para a gente um pouquinho dessa história. Mas eu quero voltar à questão da velocidade. Então, o pessoal desenvolveu uma técnica muito interessante, que consistia em algo extremamente simples, em criar um ponto de referência no oceano. Como eles faziam isso? Eles pegavam uma tábua de madeira ou algum objeto flutuante, amarravam uma corda e jogavam ao mar. Aquele objeto flutuava e criava um ponto de referência.
A partir daí, era possível estabelecer a velocidade da embarcação, medindo o quanto o navio se afastava daquele ponto flutuante em um determinado intervalo de tempo. Você transformou um problema em outro. Você agora tem um referencial, mas você precisa então medir o afastamento e o tempo decorrido. Para isso, os marinheiros desenvolveram uma técnica muito simples. Pegavam uma corda que estava a bordo e começavam a esticar, por meio de braçadas, que o pessoal fala. Então você segura a corda no lado, puxa e vai fazendo braçadas em tamanho equivalente. Cada braçada tem um certo tamanho. E aí contava um certo número de braçadas, dava um nó comum na corda e puxava mais um número de braçadas. Depois dava outro nó na corda e puxava um número de braçadas da corda. Mais um nó e você então tinha uma corda com nós equidistantes. Você pegava essa corda, amarrava naquela tábua antes de jogar no mar, obviamente, e enrolava essa corda num carretel de baixo atrito, um carretel que rolasse relativamente fácil com pouco atrito. Pegava então essa tábua, jogava ao mar, ao mesmo tempo que você virava então uma ampulheta que tinha ali uma duração padronizada, por quantidade de areia e o tamanho do furo, a granularidade da areia. Você tinha ali uma duração mais ou menos padronizada e você contava então quantos nós a embarcação ia se afastando daquela madeira que ficou para trás no oceano até que a areia da ampulheta acabasse. E aí o marinheiro gritava para o capitão: olha, foram 12 nós. Não precisava falar que foi no tempo da ampulheta, porque todo mundo sabia que era naquela ampulheta. Ah, foram 12 nós, foram 13 nós, foram 10 nós. E com isso o capitão então sabia a velocidade que ele estava navegando, aquele número de nós que correu em uma determinada ampulheta. É claro que isso precisou ser padronizado ao longo do tempo. Hoje a gente tem recursos muito mais precisos para medir velocidade. Então hoje um nó equivale a 0,51444 metros por segundo. Mas uma coisa muito interessante é que os marinheiros tinham uma outra métrica, que era a questão da milha, Então, um nó foi criado para valer exatamente o espaço que o navio vai percorrer em uma hora de navegação. Então, 15 nós equivale mais ou menos a 15 milhas em uma hora de navegação. E com isso eles conseguiam fazer os cálculos extremamente rápidos de chegada em destinos, porque sabia a distância que tinha que navegar, sabia a velocidade em nós que estava navegando, simplesmente fazia a conversão e você tinha o quanto faltava a duração da viagem, ou a duração ou o quanto faltava para a viagem. Essa é uma história bastante interessante que traz muita informação e é uma vergonha você, engenheiro naval, você, aluno de engenheiro naval, não saber o que é a medida de velocidade em nós de uma embarcação. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero falar também de uma inquietação que pode surgir em alguns, que é a preocupação de qualquer pessoa que já jogou algo no mar. É evidente que aquela tábua flutuante, aquele objeto flutuante, não vai ficar parada no oceano. E aí a gente se pergunta, qual é a precisão dessa medida? E a gente entra numa discussão, essa sim, muito atual, que vai refletir em questões de comportamento no mar lá na frente, quando eu for gravar vídeos técnicos, mas é a questão de como estabelecer um referencial fixo, ou a incerteza associada à medida, ou ainda a duração de uma medida. Porque vamos entender uma coisa, se eu jogar a tábua e falar, bom, então eu vou ter que contar os nós rapidinho para a tábua se mover o menos possível em relação à posição de referência original. Então eu vou fazer aqui uma ampulheta bem pequenininha. Se eu usar uma ampulheta bem pequenininha, o que vai acontecer? Aquele tempo que passou na ampulheta vai andar uma quantidade de nós muito baixa. E aí eu vou ter problema de precisão na leitura. Será que foi um nó e meio? Será que foi um nó e 3/4? Um nó e 20%? Vai ficar uma coisa muito imprecisa,
Por quê? Porque, inclusive, o tempo de virar a ampulheta em relação ao tempo que a madeira tocou a água vai gerar, então, uma questão importante, né? Vamos pensar que eu vou, em vez de arremessar a tábua, eu vou soltar a tábua, eu consigo ter um controle bom de quando a tábua toca a água, mas mesmo assim a questão de virar a ampulheta é um processo mecânico, então cada um vira a ampulheta numa velocidade. Então, se a medida for muito curta, se a duração da medida for muito curta, a minha incerteza é muito grande em relação ao valor que eu leio na medida. Agora, então vamos minimizar esses erros, né? Vamos fazer a medida o mais longa possível. Então eu vou arremessar uma tábua com quilômetros de corda e vou deixar correndo os nós. E aí no final eu vou ter uma medida muito precisa. Também não vai ter uma medida muito precisa. Por quê? Porque a tábua vai começar a se mover e você vai perder aquele referencial fixo. E outra coisa, o navio vai variando de velocidade. Então aquilo que era uma medida de velocidade média, porque sempre é tomada ao longo de um tempo, passa a ter uma variação muito grande, de forma que fica muito difícil usar essa medida como medida de velocidade instantânea da embarcação. E se a gente for levar essa questão ao extremo, até navios menores podem ter algum consumo de combustível, pode ter uma variação de condição de carga, que pode modificar, então, a questão da velocidade que você está medindo. Ou seja, você tem que estudar a duração ideal do seu processo de medida. Quanto menor a duração, mais as incertezas vão influenciar no resultado. Quanto mais longa a duração, nesse caso específico do navio, efeitos externos podem contaminar a medida, como, por exemplo, a influência da correnteza e das ondas que vão afastar a madeira do ponto de referência original. Além disso, vocês que estudaram física no colegial certamente aprenderam que uma das leis mais importantes da física é a conservação do movimento. Sobre essa lei, eu quero mostrar aqui do lado um vídeo muito interessante que abre o episódio piloto de uma série do Young Sheldon, né? o Sheldon adolescente, que é aquele personagem da série The Big Bang Theory. Eu gostava muito dessa série, assisti muito as primeiras temporadas, depois eu acho que aquele espírito científico, aquela questão que levava uma visão científica bastante interessante para o dia a dia dos personagens, meio que se perdeu, né? A série perdeu aquela essência, perdeu aquela raiz, passou a não me atrair mais. De repente, outras pessoas passaram a curtir mais a série por causa disso. De toda forma, nesse vídeo aqui, olha que interessante. O Young Sheldon, né? O Sheldon, a criança, está brincando com um trenzinho. E olha que interessante, ele mostra que se você tem um trem andando em um trilho e você arremessa uma bola exatamente para cima, o que vai acontecer? Essa bola ela vai conservar o movimento do trem. Então, quando o trem anda um pouco mais, a bola anda para cima, porque a força que foi externa à bola foi para cima, ela sobe e depois ela desce. E ela cai exatamente na mesma posição que estava no trem. Ou seja, em teoria, se eu soltar uma tábua ao lado da embarcação, essa tábua deveria então acompanhar a embarcação e não iria existir deslocamento relativo entre a tábua e a embarcação, se o vídeo do Sheldon se aplicasse a questões dessa natureza. Vamos entender a diferença. Será que eu quebrei aqui uma das leis mais importantes da física? É evidente que não. O que ocorre é que quando o Sheldon joga uma bola no ar, o atrito dessa bola com o ar é virtualmente desprezível. A velocidade do trem é muito baixa para que o ar exerça qualquer força relevante no deslocamento dessa bola. Ela vai subir e descer pela questão da força do arremesso vertical e da gravidade, que vai então diminuindo a velocidade até que começa a haver um movimento descendente.
Por outro lado, quando eu solto uma tábua no oceano, essa tábua então vai começar a ter atrito com a água. E a água sim vai ter muito mais influência no deslocamento da tábua do que o ar vai ter na bolinha ali no vídeo do Sheldon. Então o atrito da tábua com o ar, com a água, vai reduzindo a velocidade da tábua até que rapidamente ela zere essa velocidade. E a partir desse momento que a velocidade fica zero, se estabelece o ponto de referência que eu comentei ao longo desse vídeo. Professor, por que o navio não acontece a mesma coisa? O navio é até muito maior. Porque o navio está com um sistema de propulsão ativo, né? Então, o que está acontecendo é que o sistema de propulsão está equilibrando essa força de atrito com a água, fazendo com que o navio esteja se deslocando em uma velocidade mais ou menos uniforme ao longo da trajetória. Viram que interessante? Viram quanta informação em um conceito absolutamente simples de velocidade medida em nós? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você tem outras dúvidas, outras curiosidades que você gostaria que eu comentasse, também deixa aqui o seu comentário, que vai ser um prazer gravar mais vídeos dessa série. Um forte abraço, pessoal!